APAE Salvador, 54 anos de trabalho, dedicação e inclusão. Nossa missão: prevenir, cuidar, promover a inclusão e defesa dos direitos das pessoas com deficiência intelectual, do nascer ao envelhecer. Visão: ser a referência em assistência social, educação e saúde para pessoas com deficiência intelectual na Bahia. Valores: respeito à diversidade, parceria com confiança, coerência entre o que diz e o que faz, excelência no que faz, inovar para crescer, senso de equipe, comprometimento. Eu sou a psicóloga Nicole Marques e, junto com a nutricionista Gabriela Mota, vamos falar sobre terapia alimentar versus seletividade alimentar. Transtorno do espectro autista. Para iniciar, vamos dar uma introdução sobre o transtorno do espectro autista, que é um transtorno de neurodesenvolvimento que apresenta características fundamentais, como deficiência na interação social, na linguagem, na comunicação e no jogo imaginativo. Além disso, inclui padrões limitados, repetitivos e estereotipados de comportamentos, atividades e interesses. Múltiplos fatores genéticos, ambientais e imunológicos desempenham um papel na sua patogênese. O TEA pode acometer 1 para cada 88 crianças e são aproximadamente 5 vezes mais comum entre meninos, 1 em 54, do que meninas, 1 em 252. O transtorno do espectro autista em crianças é diagnosticado por meio da observação dos sintomas vinculados a déficit na interação social recíproca e na comunicação verbal e não verbal. O termo seletividade alimentar carrega uma variedade de significados, que inclui a recusa alimentar e o repertório restrito de alimentos, e até mesmo a ingestão frequente de um único tipo de alimento. Isso também, gente, a gente pode referir à questão do sabor, da textura, do cheiro. Bom dia, meu nome é Gabriela, eu sou nutricionista, faço parte da equipe do CER da APAE, dando continuidade, à fala de Nicole, referente à seletividade alimentar, que a gente sabe que não é um problema exclusivo das crianças com diagnóstico com transtorno do espectro autista. Então, uma criança que ela não tem esse transtorno, ela pode desenvolver essa seletividade alimentar. E a gente vê que, nessa totalidade, 30% dessas crianças, ela apresentam, as quais não têm o TEA, e 70% com o diagnóstico, ela vem apresentar seletividade muito mais aguçada do que aquelas crianças as quais não têm o TEA, dentro dessa questão do atraso, do desenvolvimento. Então, pessoas com TEA são nutricionalmente vulneráveis porque exibem um padrão alimentar seletivo e sensibilidade sensorial que os predispõe à ingesta restrita. Dentro dessas dificuldades, podemos gerar consequências para a saúde, como consumo de energia inadequada, desnutrição, perda de peso, ganho de peso, obesidade e entre outros problemas, como os distúrbios gastrointestinais, que são patologias que afetam o aparelho digestório, do esôfago, estômago, intestino delgado, dentre outros, e acomete uma gastrite, uma esofagite, intestino preso, um refluxo. Isso porque a gente vê que dentro desse contexto da seletividade alimentar, também vem um erro alimentar, que é bem importante, porque a criança ela não tem uma aceitação, e os pais eles tentam de toda maneira ofertar determinados alimentos, onde muitos deles são alimentos muito processados, ou ultraprocessados, que são cheios, ricos em gorduras, em açúcares, e pode vir causar algum dano, não naquele momento, mas posterior a essa criança, deixando a criança mais agitada. E como essas crianças, elas já têm um padrão, Quando a gente faz uma mudança da sua rotina, para ela é um novo. E aí a gente vê a parte sensorial, do cheirar, o alimento, do olhar, que tem muitas crianças que já têm uma aversão só em olhar aquele alimento e tem uma recusa. Então vem o vômito, o gag, muitas das vezes, por um alimento ser mais amolecidos. Pode passar aí.
Para o tratamento adequado do TEA, é necessário uma equipe multiprofissional, né, que envolve psicólogos, fonoaudiólogos, terapeuta ocupacional, nutricionista, profissional de educação física, fisioterapeutas. Nós também podemos colocar aí, claro, né, os médicos, tanto gastro, um neuro, que fazem parte dessa equipe. Esses profissionais, eles vão trabalhar diferentes habilidades, como a cognitiva, a social, a linguagem, buscando inseri-los na prática comum do dia a dia. Porém, tem uma ressalva que cada paciente ele vai ter uma avaliação individualizada. E a partir daí nós vamos identificar e ver qual profissional vai atuar muito mais com aquela criança. Então, tem crianças que ela tem uma questão sensorial bem importante no pegar o alimento. Então, o alimento amolecido, ela não consegue tocar naquele alimento. Então, a gente trabalha mais a parte, né, da terapia ocupacional. Então, a gente observa que, por mais que a criança ela tenha uma seletividade alimentar, não quer dizer que vão ser todos iguais. Existem essas peculiaridades. Esses métodos são métodos eficazes, né, para o tratamento do autismo. Nós precisamos utilizar a criatividade, a comunicação, na busca de resultados benéficos em meio ao tratamento. E aí vem uma ressalva muito importante, que a gente observa que muitos pais, eles acham que só naquele momento, a criança, a gente trabalhando em terapia, ela vai conseguir ter o acesso ao alimento. Quando eu falo acesso, é em pegar, em cheirar, em provar. Mas se eles, em casa, não dão essa ligação, infelizmente, a criança ela não vai ter uma progressão rápida, não é? Porém, mesmo aqueles pais trabalhando em casa, existe sim uma recusa, então nós precisamos buscar métodos. Se uma criança ela não gosta, vou dar um exemplo, de um purê de batata, o que é que eu posso fazer? Eu posso cortar essa batata, fazer tipo uma batata no forno, que ela já vai ficar mais crocante, a aceitação vai ser melhor. Então, é sempre buscando estratégias mesmo para esta aceitação. Pode passar. Aqui nós temos o diagnóstico e tratamento precoce, de 0 a 6 meses, que a gente vê que aí é uma dificuldade na amamentação. Essa dificuldade é na atenção aos gestos, às expressões faciais e a fala, né, do seu cuidador, da sua genitora, de 6 a 12 meses, introdução à alimentação complementar. Então, a gente vê a questão de textura, sabores diferentes, resistências à mudança na alimentação. Então, elas já começam a identificar, né, sabores, que é uma coisa também muito importante. Tem crianças que elas têm uma aceitação muito maior pelo alimento doce do que o salgado, ou vice-versa. E a gente tentar trabalhar nesse contexto também, né, de sabores. Não forçar a criança a comer algo que a gente sabe que ela não vai conseguir, porque isso cria um trauma muito maior na criança. Então, articular essas mudanças. De 12 a 18 meses, a criança com TEA pode ser muito resistente à introdução de novos alimentos na dieta. Como eu falei para vocês no início, a gente sabe que 70% com TEA e 30% crianças que não têm a TEA. Então, a gente está focando no TEA, mas uma criança que não tem, ela pode ter essa seletividade alimentar. Então, até os 2 anos de vida, a gente sabe que é uma resistência muito maior desse grupinho, dessa idade, né? E aí a gente vê que entre 18 e 24 meses, essa resistência às mudanças, a recusa alimentar, ou inserir algum tipo de alimento, mantendo textura, cor, consistência, existe sim essa resistência em participar dessa cena alimentar. Trabalhar com cores, então a criança com TEA, ela consome mais alimentos das cores amarelas, né? Então eu vou articular o que é que eu posso modificar aquele alimento que aquela criança venha consumir. Um exemplo, a criança não gosta de arroz, mas eu posso colocar um açafrão naquele arroz que eu vou modificar a cor. Então a criança ela pode ter uma aceitação. Então isso aí é articular para ela vir fazer essa ingestão. Deixa eu passar. Então, vamos voltar agora ao objetivo da nutrição dentro da terapia alimentar. Como foi que nós pensamos, né, em montar esse grupo? A partir do momento que eu comecei a fazer os atendimentos em crianças com TEA,
comecei a observar essa demanda, porque os pais sempre trazem a importância dessa seletividade alimentar e as dificuldades que eles enfrentam no dia a dia. E aí, dentro desse grupinho, nós utilizamos técnicas como ferramentas, né, trazendo conforto e familiarização com novos sabores. Porque a criança, muitas vezes, ela nunca nem comeu aquele alimento, mas ela fala, eu não quero, eu não gosto. Então, faz algumas expressões, né, faciais, de nojo do alimento, do cheiro do alimento que incomoda muito. E os pais, eles ficam sem saber como trabalhar. Esse grupo, ele trata-se de uma abordagem que visa ressignificar a alimentação, aproximando a criança da comida por meio da ação que gere habilidades e oferece estímulos sensoriais, que muitas das vezes os pais em casa cansam, eles ofertam, a criança não quer, recusa e eles param essa oferta. E isso gera um bloqueio muito maior nessas crianças. A terapia tem como método em consistir e adicionar gradativamente uma nova gama de alimentos anteriores rejeitados por meio de estratégias de modificar texturas, aparência, temperatura. Isso é uma coisa que incomoda muito essas crianças, né? Muito quente, muito doce, ou muito gelado. E a gente precisa fazer essas adaptações para essas determinadas crianças. Sabores e cheiros dos alimentos, que muitos deles, né, chegam até a fazer a questão de vomitar mesmo, num próprio momento da terapia, só em eles olharem aquele alimento. Nesse passar, né, das nossas terapias, nós vamos fazendo essa avaliação e vamos fazendo essas modificações, porém com aquele mesmo alimento, trazendo o lúdico para a vida deles no momento da terapia e dentro da orientação com seus pais. Pode passar? Quando falamos sobre alimentação, lembramos do nutricionista, lembramos, né, da nutrólogo, profissional nutrólogo, mas normalmente a gente não associa a psicologia. Mas a psicologia, ela está totalmente interligada. Por quê? Porque a gente trabalha com os transtornos alimentares e a compulsão alimentar. E como a psicologia, ela vai trabalhar, né, a seletividade alimentar dessa criança? Através do comportamento de recusa alimentar. Então, a forma que a criança lida com a seletividade alimentar, com gosto, cheiro e textura. Toda essa parte sensorial. E de que forma a gente trabalha com essa criança? Além do lúdico, né? E de incluir essa criança dentro desse contexto de experimentar o novo, o que não é ofertado dentro, né, da sua casa. Realizando os condicionamentos e reforços positivos, motivando a cada conquista. Então, a gente apresenta o alimento para aquela criança, né, para que ela identifique o que é aquilo ali. Depois, a gente passa, né, pela fase de apresentação, para que ela sinta a textura. Muitas vezes, as mães sempre falam em casa, mas eu oferto. Então, assim, na terapia alimentar, ele come, mas em casa não. Porém, existe um erro muito, né, comum, que é a punição utilizada pelos pais. Então, aquilo, né? Se você não comer, você vai ficar sem o tablet. Se você não comer, você não vai jogar bola. Então, utiliza, né, o que a criança tem como um vínculo, né, do que ele gosta no dia a dia para punir. E isso acaba causando, né, todo o transtorno, né, a recusa àquele comportamento, o bloqueio em comer. E o comer, a gente sabe, que precisa ser prazeroso. Então, aquela tabelinha, né, que Gabi trouxe, onde apresenta as idades, né, e as dificuldades ali, a gente vê também que a gente precisa, na introdução alimentar, fazer com que aquela criança tenha interesse em descobrir o que é aquele alimento, o que é aquilo ali que está na frente dele. Então, comer precisa ser prazeroso. Então, a compreensão do comportamento e do estilo alimentar, incluindo os aspectos psicológicos que lhe estão subjacentes, parece ser determinante na possibilidade de se definirem estratégias visando implementar mudanças terapêuticas ou educacionais, com vista à promoção de hábitos alimentares saudáveis. É o que nós fazemos na terapia alimentar.
né? Uma psicoeducação da forma, do comportamento que aquele pai está lidando com aquela criança, né? Dentro do contexto familiar que existe, certo? Então, a seletividade alimentar é atualmente classificada como transtorno alimentar restritivo, evitativo TARI. Lembrando que não se engloba apenas para crianças que tenham, né, o diagnóstico de autismo, mas, né, outras crianças também podem ter o transtorno alimentar restritivo evitativo, que é uma aversão, né, que pode ser sensorial, ao sabor, à textura, às cores, e acaba tendo uma fobia. A maioria das pessoas diagnosticadas com transtorno do espectro do autismo apresenta também diagnóstico de transtorno alimentar restritivo evitativo. Isso porque as diferentes cores, cheiros, sabores e texturas dos alimentos podem tirá-las de suas zonas de conforto. Então, por isso que é importante, em vez de punir, exibir, né, esse alimento de formas diferentes. Ah, mas eu compro em casa, mas oferto e não come. Vamos mudar a tática, né? Vamos ofertar de uma maneira diferente, incluir o lúdico, porque criança, né, principalmente as crianças com espectro autista, eles demonstram interesse a cores. Então, a gente pode utilizar isso de uma forma positiva, dentro dessa psicoeducação com a família. Então, a gente já entendeu que a psicologia, ela trabalha com comportamento alimentar. Pensando nisso, uma das atividades que realizamos, né, existe etapas desse processo do comportamento alimentar. Se a gente está trabalhando com a recusa alimentar da criança, a gente precisa aproximar a criança a esse alimento. E de que forma a gente pode utilizar? Através de atividades lúdicas. Normalmente a gente pega, né, imagens de frutas para que elas pintem, maçãzinhas de brinquedo, né, verduras, legumes de brinquedos para aproximar e ela fazer aquela identificação com aquele alimento. Depois a gente passa pela fase de aproximação, é onde apresentamos a fruta para a criança. De que forma? A fruta mesmo, né? A gente pega a banana, vai passando na mãozinha deles, descasca na frente deles, né? Corta de uma maneira que eles toquem. Porque um erro muito comum também da família é a criança ter essa questão sensorial da textura e acaba dando a banana na casca, né? Para que a criança não pegue, não se mele. Então, é um erro muito comum, porque está reforçando o comportamento, né, daquela recusa. Então, a gente precisa apresentar da maneira que ele possa pegar, que ele possa sentir a textura, que ele possa sentir o cheiro. E a terceira e última, né, etapa, a experimentação, que é o momento onde a criança pode sentir o cheiro, pode pegar e pode experimentar. Lembrando que essa parte de experimentação a gente não pode forçar a criança a comer, para não gerar o bloqueio, mas a gente pode, né, cortar, botar na mãozinha, se for permitido, né, ou até mesmo pegarmos e levarmos para ele cheirar, né, tudo isso dentro desse processo, né, da recusa alimentar, de forma lúdica e divertida. Aqui são duas imagens, né, da identificação da fruta. Você pode ver que a gente utilizou o recurso, né, de uma impressão com a tinta, onde eles amam, né, pintar. Ali a apresentação da fruta, cortadinha, ela tá pegando. E a terceira, que foi a experimentação. Lembrando que não é forçado, né? Se a criança se sentir à vontade de experimentar a fruta, eles acabam experimentando a fruta. E é muito comum todos eles experimentarem na terapia alimentar e as mães falarem, mas em casa não comem, né? Eu compro em casa a banana, mas em casa não come, na terapia comeu. Tudo é a forma, né? O processo, como a gente está lidando com essa recusa alimentar. Então, para a inclusão ao grupo de terapia, primeiro passo é a consulta, né, com a nutrição. Isso faz a primeira triagem desde o GO. Na nutrição, nós fazemos os dados antropométricos, né, e fazemos a avaliação da preferência alimentar. Nós coletamos esses dados mediante a anamnese, as variáveis dentro dessa seletividade alimentar, onde os pais vêm trazendo, né, que são apuradas
Para a inclusão, a criança ao grupo de terapia alimentar, ele passa por uma triagem na consulta comigo, que sou nutricionista, faço avaliação dentro dessa anamnese, junto com essa anamnese, que vem os questionamentos dos pais, né, referente à questão da seletividade alimentar, faço recordatórios de 24 horas, e após a avaliação com a equipe multidisciplinar. Com isso, né, discutimos o caso do paciente, fazemos a inclusão dessa criança, onde essa inclusão, nós não temos um prazo para término, tá? Possa ser que uma criança que tenha uma seletividade alimentar, mas que não seja tão importante, com 2, 4, 5 meses, ela consiga pegar, tocar naquele alimento, cheirar, provar, e aí nós temos um sucesso, né? Mas tem crianças que ela passa mais de anos, né, somente para olhar o alimento. Imagine para chegar na parte do pegar e do provar. Então, é um trabalho de formiguinha, em conjunto, tanto com os terapeutas e os pais. Pode passar. Algumas orientações são passadas a esses pais, né? Primeiro, nós temos aí um diário alimentar. Dentro desse diário alimentar, que é uma ferramenta para identificar esses aspectos particulares do comportamento alimentar da criança, onde eles estarão anotando o que é que a criança recusou, o que é que ele teve uma aceitação, dentro do alimento, de característica, de consistência, né? O que foi que você conseguiu fazer? Se ele não come um purê, você conseguiu ofertar um chips da batata doce? Então, a gente vai fazendo essa discussão após cada terapia com os pais. A avaliação dos alimentos introduzidos e os alimentos aceitos. A atividade lúdica, que é o que Nicole sinalizou, que é o brincar e educar. Então, essa atividade lúdica, ela não tem que ser só na terapia, mas em casa também. Porque tem crianças que eles se identificam com uma imagem, não é? Então, eu posso atrelar aquela imagem, aquele alimento, e ela consegue, sim, fazer a ingestão, porque como ela se identifica muito, né? Não utilizar alimentos como formas compensatórias, que é o que Nicole também sinalizou. Então, se eu falo para a criança, ó, se você comer isso aqui, eu vou te dar isso, ela vai comer naquele interesse, e muitas das vezes a criança depois ela pode vir a vomitar. Então, a gente precisa trabalhar com que ela aceite o alimento, porque é um nutriente importante, né? Macro e micronutriente para esse desenvolvimento, desde o cognitivo, né? Toda a formação dela. Não deixar de oferecer alimentos recusados, não é forçar, porque forçar a gente gera um trauma muito grande na criança, e o bloqueio maior da aceitação futuramente. Disfarçar os alimentos para garantir as necessidades nutricionais até a aceitação plena. Então, se a criança ela não come legumes, tem pais que amassam e misturam junto com o arroz, com o feijão, com a proteína. A gente sabe que, claro, que identificar o sabor de cada alimento é importante, né, para o conhecimento da criança. Porém, se ela não aceita, nesse primeiro momento nós vamos fazer esse disfarce, mas depois que a gente oferta, a gente conversa com a criança, porque ela já vai identificar, né? Aproximar os alimentos em pequenos pedaços, até que a criança permita a aproximação do manuseio, do cheirar. Por mais que a criança ela não queira pegar, posso colocar no pratinho, como na terapia. Muitos olham, elas não conseguem pegar, mas elas conseguem olhar. E o alimento tem alguns que têm um cheiro mais aguçado, não é? Vamos lá. A gente fala, pode ser uma banana, quando a gente abre que ela está bem madurinha. Então, ela não pega, mas ela sente o cheiro. Realizar as refeições em família para estímulos diários, isso é muito importante. A gente tem que ter esse contexto familiar, porque a criança, ela acaba se espelhando no adulto, né? Então, muitos pais, eles acabam ofertando a comida à criança e eles comem depois. Ou não só os pais, né? Os cuidadores. Isso a gente frisa bastante dentro dessas orientações, né, que são importantes para esse desenvolvimento. Dentro das ações educativas, lá nas nossas terapias, né, nós começamos a trabalhar com músicas para estímulos, algumas músicas voltadas a frutas, a legumes, né, ao contexto de uma alimentação saudável.
e vínculo afetivo dessas crianças com o profissional, porque algumas crianças elas têm aquele primeiro momento do bloqueio, até elas criarem, né, essa confiança, e que muitas vezes não é fácil, mas a gente consegue, nós vamos trabalhando aos pouquinhos. Não posso chegar a pegar uma criança que ela tem uma seletividade alimentar e ir direto no alimento. Então, eu preciso trabalhar primeiro essa parte de estímulo e essa parte do vínculo. Entre a interação da educação alimentar nutricional, também nós consideramos, né, como Nicole sinalizou, as atividades lúdicas do pintar, do brinquedo, não é? Então, nós trabalhamos com os brinquedos que as crianças muitas vezes ou levam para a terapia, que eles sempre muitos levam, né? Ou que nós temos de recursos. Vou montar, eu quero montar um castelo. Então, eu vou identificar aquele alimento junto com aquele castelo, porque a criança, ela gosta de brincar com o castelo. Então, a gente traz o jogo, a imagem. E nós também realizamos essas atividades, né, que é na AVP, que são as atividades de vida prática, onde as crianças, elas fazem com a gente receitinhas, que são receitas ou de bolo, nós já fizemos em alguns momentos, receitas de coquetéis, de suco, receitas de biscoito, de brigadeiro, que são coisas mais naturais, né? Então, brigadeiro de batata doce, elas conseguem pegar, muitos não conseguem consumir, mas elas pegam, então, para a gente já é um sucesso nesse primeiro momento onde a criança ela não tem essa aceitação. E aqui nós temos algumas das nossas atividades. Eles fizeram um espetinho de frutas. A primeira imagem, ela não conseguiu consumir, mas a segunda a gente já vê a criança levando a boca, né? O outro, ele não conseguia pegar no alimento, mas ele conseguiu cheirar o alimento e cortar com a faca. Aqui são outras atividades também. Muito obrigada. Obrigada, e encerramos por aqui o nosso assunto.